Fala pessoal, vamos fazer uma análise aqui do Bitcoin, certo? Iniciando aqui pelo tempo gráfico semanal. No tempo gráfico semanal, a gente está numa tendência de alta, né? Formando aqui topos e fundos ascendentes, né? Topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. E agora estamos em busca de formar o nosso fundo ascendente, tá? No curto prazo, então, a gente teve uma reversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas e no tempo gráfico diário, né? A reversão de tendência formada pelo pivô de baixa no tempo gráfico diário, ela nos indica que iremos corrigir no tempo gráfico semanal. E é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, nós formamos aqui esse pivô de alta, aqui nesse ponto. Aqui nós tínhamos um pivô de alta. E o preço não teve continuidade de alta, né? E aí depois a gente veio, formou aqui um fundo ascendente, depois um topo descendente, e aí formamos um fundo descendente. Neste ponto aqui nós marcamos o nosso pivô de baixa, né? Aqui nesse nível, né? Quando nós rompemos aqui para baixo, nós formamos o nosso pivô de baixa, né? O topo descendente, depois um fundo descendente. Tá ok. Então, com essa ideia em mente e sabendo que nós estamos em busca, né, de um fundo ascendente semanal, o que nós precisamos agora é de uma reversão de tendência no diário. Então, nós temos que ficar de olho em todos os padrões gráficos que vão nos mostrar essa reversão de tendência, tá? Particularmente, né, o que eu acredito aqui? No D1, né, após essa movimentação que nós tivemos ontem, a gente formou aqui uma cunha descendente, né? Essa cunha descendente é um padrão gráfico que tem maior probabilidade de rompimento para cima, tá? Então, já é um padrão gráfico que nos mostra uma possível reversão de tendência, uma maior probabilidade de reversão de tendência. Porém, a gente pode continuar aqui formando topos e fundos descendentes, né? A gente formou aqui fundo, topo, fundo, topo, fundo. A gente pode continuar formando topos e fundos descendentes. Onde seria a região de maior probabilidade de rompimento dessa cunha aqui? É importante notar que nós estamos analisando o curto prazo, tá? O médio prazo já foi analisado, né? No semanal estamos formando o fundo ascendente, então estamos analisando aqui o mais curto prazo. Então, quais são os movimentos dentro dessa cunha e qual é a região da cunha que a gente tem que ficar de olho, tá? Essa aqui é a região de maior probabilidade de rompimento dessa cunha. Em geral, né, estatisticamente, se a gente for ver, uma cunha ela tem maior probabilidade de romper entre 60% e 80% da sua formação. Então, você pega aqui, você mede o tamanho da cunha e depois você vai medir onde que está o 60% e o 80%, tá? Então, uma forma prática de você ficar ligado é qual a região de maior probabilidade de rompimento da cunha. Então, tudo bem. Então, a gente já tem essa figura de reversão de tendência, já sabe aqui onde que é o possível região onde a gente pode ter esse rompimento. Então, o que mais a gente precisa, né? Vamos analisar, então, o tempo gráfico de 4 horas, né, para a gente ver o que está acontecendo. No tempo gráfico de 4 horas, nós estamos formando aqui, ó, uma bandeira de alta, né? Estamos formando aqui uma bandeira de alta. Essa bandeira de alta é uma figura, né, que se forma e mostra uma continuação de tendência. Então, se nós estamos analisando o H4, é uma continuação de tendência no H4, né, no 4 horas. E isso é extremamente positivo, que a gente forme figuras de continuação de tendência no 4 horas. Por quê? Porque formando figuras de continuação de tendência no 4 horas, isso indica que a gente vai abrir mais espaço no diário a partir do fundo que nós formamos aqui, ó. Nós formamos esse fundo em 56.461.
Então, se nós continuarmos a tendência de alta no H4, nós vamos abrir mais espaço aqui no D1, né? Abrindo mais espaço no D1, nós favorecemos dois movimentos. Primeiro, nós desfavorecemos a formação de um padrão de bandeira de baixa, tá? Que é possível, que a gente teve uma pernada de baixa, então a gente tem que ficar ligado para que não seja formada aqui uma bandeira de baixa, tá? Formando uma bandeira de baixa, a gente teria maior probabilidade de romper para baixo. Então, é importante que nós tenhamos uma retração desse movimento aqui no curto prazo para diminuirmos a probabilidade de termos uma bandeira de baixa. Até onde esse movimento pode ir para formar uma bandeira de baixa? Até 59.691. Então, até 59.691 a gente pode formar uma bandeira de baixa. Então, tem que ficar atento a isso. Tá? Então, quanto mais a gente subir no D1 sem correções, melhor. Tá? Ok. Então, quais são os possíveis movimentos que a gente pode ter aqui, né? A gente pode ter basicamente 3 movimentos para a gente romper essa cunha, né? A gente pode formar um topo, a gente pode passar mais uns 2, 3 dias subindo, a gente formar um fundo e pivôzada de alta aqui rompendo a nossa cunha, né? Uma outra possibilidade também é nós formarmos aqui um topo, vir formar um fundo, topo, forma um fundo aqui, e aí nós formaríamos um fundo duplo. Nós formaríamos aqui um fundo duplo, certo? Nós formaríamos aqui um fundo duplo. Essa é uma possibilidade também de um movimento para romper essa cunha. Outra possibilidade, formar um ombro-cabeça-ombro invertido, né? Então, a gente pode vir aqui, formar aqui nosso fundo, subir, formar um outro fundo mais embaixo, subir de novo, formar um fundo mais ou menos na mesma altura desse fundo anterior que tinha sido formado e depois romper a cunha. Esse é um movimento também bastante provável também de acontecer nessa movimentação de preço, tá? Então a gente tem que ficar ligado nesses movimentos. Já é um fator bem positivo termos formado a cunha, estarmos obedecendo a ela, e precisamos nesse curto prazo ter uma continuidade alta no H4, seguindo esse padrão de bandeira de alta e abrindo espaço para que no D1 a gente forme esse pivô de alta. Ok? Julgo positivo o gráfico do Bitcoin, por enquanto, nesse curto prazo, para revertermos a tendência no diário e formarmos o fundo ascendente semanal.